Olá, tudo bem com você? O vídeo de hoje é um aulão para a prova da OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. E o tema de hoje é o nosso planeta Terra, certo? Então aqui a gente vai ver vários aspectos do planeta Terra e em seguida resolver algumas questões das provas anteriores da OBA para você ficar afiado na hora da prova, beleza? Então vamos lá. Aqui está o nosso planeta Terra. Como você já deve saber, o planeta Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol. O primeiro é Mercúrio e o segundo é Vênus. E o terceiro é o nosso planeta Terra. E a distância entre a Terra e o Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros, ou uma unidade astronômica. Como assim? Bom, você deve saber que as dimensões do universo são gigantescas, então ficar medindo distância entre estrelas, entre planetas, por apenas quilômetros, não ia dar muito certo, já que os números iam ser muito grandes. Por isso, a convenção é utilizar unidade astronômica. Então, uma unidade astronômica corresponde à distância entre o Sol e a Terra, beleza? E a distância média é de 150 milhões de quilômetros, mas você vai ver que isso varia. E qual que é o tamanho do planeta Terra? O planeta Terra tem aproximadamente 6.400 quilômetros de raio. Então, se você pegar do centro da Terra até a superfície, vai dar mais ou menos essa distância aí. Além disso, o planeta Terra é o mais denso do sistema solar. Tem aí 5,5 gramas por centímetro cúbico. Outra coisa importante aqui é falar sobre o movimento de rotação. Como assim? A Terra gira em torno do próprio eixo, certo? Então, esse é o fenômeno de rotação que permite que a gente tenha dias e noites aqui no planeta Terra. E é importante notar que essa rotação ocorre da esquerda para a direita. Como assim? Ocorre do oeste para o leste. Então, a rotação nada mais é do que o movimento da Terra em torno do próprio eixo, e esse movimento dura 24 horas. Não é bem 24 horas, são 23 horas e 56 minutos, é um pouquinho menos, mas a gente arredonda para 24 horas. Como eu disse, a rotação é do oeste para o leste, e o planeta Terra é um dos planetas rochosos do sistema solar, assim como Mercúrio, Vênus e Marte. Outro movimento importante aqui do planeta Terra é o movimento de translação. Como assim? A translação é o movimento da Terra ao redor do Sol e dura aproximadamente 365 dias. Bom, cada vez que a Terra dá uma volta ao redor do Sol, a gente tem a passagem de um ano, certo? Só que não é exatamente 365 dias. Por quê? Porque quando a Terra completa exatamente uma volta ao redor do Sol, ela não deu exatamente 365 voltas em torno do próprio eixo. Então, quando ela completa exatamente uma volta ao redor do Sol, ela deu 365 voltas e mais um pouquinho. E por causa desse pouquinho, que é o 0,25 dias, a gente tem anos bissextos de 4 em 4 anos. E no ano bissexto, a gente acrescenta um dia a mais no calendário de fevereiro. Então, fevereiro, ao invés de 28 dias, passa a ter 29, uma vez a cada 4 anos, justamente por isso. Porque quando a Terra dá uma volta completa ao redor do Sol, ela não deu exatamente 365 voltas em torno do próprio eixo, certo? Outra coisa aqui importante da Terra é que mais de 70% do planeta é coberto por água líquida. E a temperatura média, considerando os polos norte e sul, que são bem gelados, e algumas regiões ali perto do Equador, que são bem quentes, a temperatura média é em torno de 14 graus. Você deve saber que o planeta Terra é menor que o Sol, mas ele não é apenas menor que o Sol, ele é muito menor que o Sol. Veja aí o exemplo, certo? Temos aí em escala o Sol e a Terra. É como comparar uma bola de basquete com uma pulga. É uma diferença muito grande porque o Sol é muito maior. Bom, outra coisa importante aqui é que foi descoberto há alguns séculos que a Terra gira ao redor do Sol, mas não em órbita circular como se pensava, e sim em órbita elíptica. Como você consegue ver aí no slide, órbita elíptica é como se fosse uma circunferência, só que achatada. E o que acontece? Nos momentos em que a Terra está mais perto do Sol, a gente tem ali o fenômeno de periélio. Periélio de perto, que dá uma diferença aí de aproximadamente 148 milhões de quilômetros de distância. Da mesma forma, a gente tem o afélio, afélio de afastado, que é quando a Terra está mais longe do Sol. E daí a distância passa a ser de 152 milhões de quilômetros. E aí você deve pensar, então deve ser isso que causa as estações do ano.
Quando a Terra está perto do Sol, a gente está no verão, e quando a Terra está longe do Sol, a gente está no inverno, certo? Não. Fundamental tatuar na testa isso. A variação da distância da Terra em relação ao Sol não causa as estações do ano. Fundamental isso. E afinal de contas, o que causa as estações do ano? Bem, aqui temos um exemplo da órbita da Terra. Aquele slide anterior foi só para elucidar para você que a órbita não é circular, e sim elíptica. Mas aqui está mais ou menos em escala a órbita da Terra. Se você olhar bem, é praticamente uma circunferência. Agora, por exemplo, eu vou desenhar em verde claro uma circunferência perfeita. Veja que ela vai ter a mesma largura da órbita da Terra, mas vai ser um pouquinho menos achatada. O que eu quero dizer com tudo isso é que a órbita da Terra não é circular, mas ela é quase, muito quase circular, certo? Então aqui está a Terra. Se você olhar bem, se você já viu um globo terrestre pessoalmente, você já deve ter reparado que ele é meio torto. Como assim? O eixo de rotação ele não é perfeitamente vertical, ele é meio curvado assim, ele é meio deitado. Ela está meio deitada em um certo ângulo que eu vou chamar de θ. E esse ângulo de inclinação, esse ângulo que a Terra está deitada, digamos assim, é um ângulo de aproximadamente 23,5 graus. E esse número é importante você saber. Outro aspecto interessante do planeta Terra aqui é a famosa linha do Equador, que divide o hemisfério norte do hemisfério sul. Então é como se você passasse uma linha no meio do planeta, dividindo ele em dois. E a outra coisa importante aqui são os trópicos. A gente tem o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Lembra, Câncer, hemisfério norte, Capricórnio, hemisfério sul. Além disso, a gente também tem o Polo Norte, que fica mais ao norte, e o Polo Sul, que fica ali bem no sul do nosso globo terrestre. Então vamos desenhar aqui como se a gente estivesse vendo uma perspectiva do lado e como se a gente estivesse olhando tudo de cima, ok? Vamos entender isso assim. Veja, aqui eu estou separando com uma linha vertical aonde que pega Sol, digamos assim, no planeta, já que a outra metade ali do lado esquerdo do nosso desenho não vai pegar o Sol nesse momento. O que acontece? Se você olhar bem, temos uma linha preta ali que está dividindo o hemisfério norte do hemisfério sul. E o Sol vai bater ali um pouco no hemisfério norte e muito no hemisfério sul. E aí eu pergunto para você, onde que fica mais quente? Hemisfério norte ou hemisfério sul nesse momento? Nesse momento é o hemisfério sul, porque chega mais luz, chega mais radiação solar no hemisfério sul do planeta. E, portanto, temos aí o caso de verão no hemisfério sul, mas no hemisfério norte temos inverno. Então tem esse detalhe importante. Quando no hemisfério sul a gente está em uma estação do ano, no hemisfério norte a estação do ano é outra, ok? No verão a gente tem dias mais longos e no inverno a gente tem dias mais curtos. Outra coisa importante reparar aqui nessa situação é essa. Veja que o Polo Norte ele não recebe sol em momento nenhum, porque a Terra gira em torno do próprio eixo, mas o Polo Norte fica o tempo todo ali descoberto, sem luz do Sol chegando nele. Isso quer dizer que a gente tem uma noite muito longa ali. Ali nunca chega a ficar dia no Polo Norte, nesse momento aí. Então é uma noite que dura cerca de 6 meses, tá? E agora vamos fazer o seguinte, vamos traçar aqui o eixo de rotação da Terra em vermelho e vamos avançar o tempo em 3 meses. Daqui a 3 meses, lembrando que a Terra dá uma volta em redor do Sol ao longo de 1 ano, daqui a 3 meses a Terra vai estar mais ou menos nessa posição. Nesse segundo caso, o que vai acontecer? A gente tem de fato o eixo de rotação da Terra, mas se você olhar bem, o Sol vai chegar em metade do planeta, metade no hemisfério norte e metade no hemisfério sul. Como assim? O que eu quero dizer é que vai chegar radiação igualmente, vai chegar luz do Sol igualmente, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, independentemente aí do eixo de rotação da Terra, certo? Porque a Terra poderia estar de ponta cabeça, no caso, né? Tudo bem que no espaço não existe de cima e embaixo, não existe ponta cabeça, mas você entendeu a ideia? Que ainda assim teríamos a mesma quantidade de luz chegando no hemisfério norte e no hemisfério sul. 3 meses antes a gente viu que o hemisfério sul estava no verão. Só que qual que é a ordem das estações? Verão, outono, inverno, primavera. E da mesma forma, como estava no inverno ali no hemisfério norte, passou a ser primavera, certo? E daí o que acontece? Como a gente viu, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, o dia e a noite têm a mesma duração, porque se você olhar bem, metade do hemisfério norte e metade do hemisfério sul está recebendo luz do Sol. Então o dia e a noite têm a mesma duração. Mais 3 meses se passaram e agora, olhando ali de cima e de lado, no caso ali da órbita da Terra, temos essa configuração.
o Sol vai chegar mais no hemisfério norte do que no hemisfério sul. E, portanto, no hemisfério norte vai ser verão e no hemisfério sul vai ser inverno, certo? E nesse caso aí a situação se inverte. Como assim? No hemisfério norte os dias são mais longos e no hemisfério sul os dias são mais curtos por causa disso aí. Assim como acontecia com o Polo Norte, agora vai acontecer com o Polo Sul. O Polo Sul não vai receber luz do Sol e vai ser uma grande noite. Não vai chegar a ficar dia no Polo Sul. E aí dura aproximadamente 6 meses. Mais 3 meses se passaram, se você olhar bem, o Sol vai incidir na Terra de maneira igual, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. E daí as estações do ano já são outono e primavera. Outono no hemisfério norte e primavera no hemisfério sul. Lembrando sempre dessa ordem aí de estações do ano. Primavera, verão, outono, inverno. Primavera, verão, outono, inverno. As estações do ano se repetem ao longo de um ano, certo? E nesse caso aí, de novo, a gente tem dias e noites com a mesma duração, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Aqui a gente tem mais um desenho da Terra e 2 trópicos importantes, o de Câncer no hemisfério norte e o de Capricórnio no hemisfério sul, além, é claro, da linha do Equador. Veja o que está acontecendo aqui. A gente tem o caso que é Sol a pino. Como assim? É quando o Sol está exatamente em cima de um determinado local, ou seja, não existe sombra, porque o Sol está bem em cima. O Sol a pino só vai acontecer dentro desse limite aí dos trópicos, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Fora dessa faixa aí, não tem como existir Sol a pino, ok? Então, quando existe Sol a pino no trópico de Câncer, o que acontece? O hemisfério norte acaba tendo muito sol, muita radiação solar e, portanto, é o verão. E nesse momento específico em que o Sol está a pino no trópico de Câncer, a gente tem o solstício de verão no hemisfério norte. O que seria solstício de verão? Seria o início do verão, certo? Seria o início da estação de verão no hemisfério norte. Da mesma forma, seria o início do inverno no hemisfério sul. E é importante destacar aqui que nesse exato dia a gente tem o dia mais longo do ano ou o dia mais curto no ano, dependendo, é claro, do hemisfério em que você está. Nesse exemplo aí, no hemisfério norte a gente tem o dia mais longo e no hemisfério sul a gente tem o dia mais curto do ano. Veja, esse fenômeno aí ocorre no meio do ano, aí 22 de junho, que é quando começa o inverno aqui no hemisfério sul. Só que o que acontece? O Sol ele vai transitar ali entre o trópico de Câncer e o de Capricórnio. Vai haver um momento em que o Sol está a pino bem no meio da Terra, bem ali na linha do Equador. E dessa forma a gente tem um equinócio. Como assim? Uma situação em que os dias e as noites têm a mesma duração, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, já que a luz chega igualmente nos 2 hemisférios, certo? E nesse caso aí, equinócio é o início do outono ou da primavera, certo? Lembrando sempre daquela ordem das estações do ano, primavera, verão, outono, inverno. No caso aqui do hemisfério sul, no slide anterior, a gente estava no exatamente inverno. E agora, depois do inverno, estamos na primavera. Veja que agora, dias e noites têm a mesma duração e é o início do outono ou primavera, dependendo aí do hemisfério em que você está. E 23 de setembro é aproximadamente o dia em que a gente tem essa situação aí de equinócio. Vai haver um momento também em que o Sol vai estar a pino no trópico de Capricórnio. Veja aí, o hemisfério norte a gente vai estar no inverno, no início de inverno, e no hemisfério sul, no início de verão. E também temos aqui a situação de que temos o dia mais longo agora no hemisfério sul e o dia mais curto no hemisfério norte, porque a maioria da luz está chegando aqui no hemisfério sul, beleza? Esse fenômeno aí, que é o início de verão no hemisfério sul, ocorre bem no finalzinho do ano, cerca aí de 22 de dezembro aproximadamente. As datas variam um pouco de ano para ano, ok? Mas aí está mais ou menos uma ideia. Só que depois disso, depois de chegar no trópico de Capricórnio, o Sol vai estar a pino mais uma vez na linha do Equador. Só que cuidado! Dessa vez a gente vai estar no equinócio de outono aqui no hemisfério sul e de primavera no hemisfério norte, tendo sempre em mente a ordem das estações do ano. Aqui temos então início de outono ou primavera e o dia e a noite mais uma vez passam a ter a mesma duração. Isso ocorre mais ou menos lá por 21 de março. E veja que depois disso o processo se repete. A gente volta àquele primeiro caso, em que o Sol está a pino no trópico de Câncer, tendo então o verão no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul. Outra coisa importante aqui de falar é a tal da precessão da Terra. Afinal de contas, o que é isso? Bom, a gente viu que o eixo de rotação da Terra ele é meio deitado, né? 23,5 graus.
Só que esse eixo de rotação, ele também gira. Como assim? Essa precessão da Terra, que consiste no eixo da rotação da Terra ficar girando também, ocorre devido à força gravitacional exercida pela Lua e pelo Sol, ok? Como você pode ver, o eixo de rotação da Terra dá uma volta também. Só que esse fenômeno é muito lento e demora aí 25, 26 mil anos para acontecer. Então não é possível perceber muito isso, já que demora muito tempo para dar uma volta, né, que é o fenômeno de precessão. Tá vendo esse círculo que está desenhado aí? Esse círculo nada mais é a direção em que o Polo Norte aponta ao longo desse fenômeno de precessão. Veja que em determinados momentos o Polo Norte está apontando para determinada estrela e depois está apontando para outra estrela. Então é através dessa mensuração que a gente consegue saber o fenômeno de precessão. Como assim? Olhando através do hemisfério norte para onde que ele está apontando, para qual estrela que o hemisfério norte aponta. E isso varia por causa do fenômeno de precessão. Beleza? Agora vamos à segunda parte desse aulão, que é os exercícios. Vamos lá! Para começar aqui, temos uma questão da OBA 2018 que caiu nos níveis 3 e 4. Olha aí. Abaixo está o tradicional modelo de globo terrestre colocado em dois diferentes instantes ao redor do Sol. Entre eles está o Sol, desenhado esquematicamente e fora de escala, e os raios solares. Pergunta 4, letra A. Use uma reta contínua e desenhe o eixo de rotação da Terra no globo da esquerda. Muito simples, muito fácil. Como a gente sabe, no globo terrestre, o eixo de rotação é aquele ali destacado em azul. É onde a Terra gira em torno do próprio eixo. Beleza? Letra B. Use uma reta pontilhada e desenhe o equador terrestre no globo da direita. Ok, agora a gente vai pegar o globo da direita e desenhar a linha do equador. Lembrando que a linha do equador é aquilo que separa o hemisfério norte do hemisfério sul do planeta Terra. A metade de cima, digamos assim, da metade de baixo. Então é só fazer uma linha tracejada ali e o item B está feito. Item C. Use uma seta e indique o polo geográfico norte no globo da esquerda. Ora, é só olhar ali no desenho da esquerda e apontar uma seta no polo norte, que é a parte de cima ali do nosso globo. D. Qual hemisfério, norte ou sul, está mais ensolarado no globo da direita? Olha aí que interessante. No globo da direita, a gente vai fazer ali uma faixa em amarelo só para representar aonde que pega sol e aonde que não pega. Se você olhar bem, o hemisfério sul recebe um pouco de sol, mas quem realmente recebe sol é o hemisfério norte. Então a resposta aqui é o hemisfério norte, que recebe mais sol. Letra E. Quantos meses são necessários para a Terra ir da posição da esquerda à da direita? Bom, vamos olhar aqui um desenho da Terra girando ao redor do Sol. Veja, para dar uma volta completa é um ano. Só que a gente tem aqui o caso em que a Terra está bem na esquerda e bem na direita. Então, na realidade, ela deu meia volta. Para dar meia volta são necessários meio ano, ou seja, 6 meses. Beleza? Questão aí resolvida. Nossa próxima questão aqui, também de 2018, caiu no nível 3. Abaixo tem as elipses, órbitas de um cometa periódico e de um planeta. Questão 3A. Na figura da esquerda, faça um X sobre o ponto A ou B que melhor representa a posição do Sol. Ok, como a gente viu nos desenhos, o Sol ele não fica bem no meio da elipse. Isso vale tanto para órbitas de cometas quanto para órbitas de planetas, tá? Ele não fica bem no meio da elipse. Então, a gente vai ter que marcar aqui o X bem no ponto A, porque, na realidade, o Sol ele não fica no meio da elipse, e isso é importante estar atento. Pergunta 3B. Escreva cometa sobre a figura que melhor representa a órbita de um cometa periódico e escreva planeta sobre a figura que melhor representa a órbita de um planeta. Lembra da órbita do planeta Terra, que a gente acabou de ver? Pois é, lembra que parecia muito uma circunferência? A gente sabe que é uma elipse, mas é uma elipse muito pouco excêntrica. Como assim? Ela parece uma circunferência, ela é bem pouquinho achatada. Então, na esquerda a gente tem um cometa, e na direita, que a gente vai escrever aqui, é um planeta, certo? Lembrando da órbita do planeta Terra, que parece uma circunferência, embora não seja. Agora vamos para uma questão de 2017 do nível 3, que se você reparar bem, usa o mesmo desenho da questão que a gente já resolveu. Por isso é importante estar atento e refazer provas anteriores. Vamos lá. A Terra gira ao redor do Sol numa órbita elíptica. Abaixo está o tradicional modelo do planeta Terra montado numa superfície.
e ao lado dele o Sol, desenhado esquematicamente e fora de escala, e os raios solares. Pergunta 2A. Desenhe no quadro à direita o mesmo globo terrestre, mas supondo que ele esteja em uma posição da órbita separado de 6 meses do globo da esquerda. Bom, é só repetir o desenho, fazer ele de novo. Por quê? Porque a gente viu que esse eixo de rotação da Terra, ele não muda. Então, se ele está inclinado para a esquerda, ali no desenho, ele também vai estar inclinado para a esquerda no outro desenho que a gente vai ter que fazer. Então, é só copiar o desenho que está corretíssimo, ok? Letra B. Desenhe sobre o globo terrestre da esquerda o eixo de rotação da Terra. Faça uma reta contínua e o equador terrestre. Faça uma reta pontilhada. Bom, a gente já fez isso até na questão anterior. Temos que fazer uma linha contínua no eixo de rotação e uma linha tracejada no eixo ali que representa a linha do equador que separa o hemisfério norte do hemisfério sul. Veja que são perguntas diferentes de anos diferentes, mas pedem mais ou menos a mesma coisa, ok? Então, letra B, respondida e a questão está resolvida. Vamos para uma questão de 2017, só que agora do nível 4. Poxa, de novo o mesmo desenho? Sim, de novo o mesmo desenho. Vamos começar aqui pela letra B, porque a letra A pedia exatamente a mesma coisa que a gente acabou de fazer. Item B. Desenhe sobre o globo da esquerda o eixo de rotação da Terra. Faça uma reta contínua. Ok, a gente já fez isso 2 vezes aqui, então é só fazer de novo. Item C. Desenhe sobre o globo da esquerda uma reta perpendicular ao plano da sua órbita. Faça uma reta pontilhada, passando pelo centro do globo. Ok, nessa figura aqui é como se a gente estivesse vendo a órbita da Terra em relação ao Sol de lado. Como assim? Se a gente desenhasse aí uma linha marrom, o que acontece? É como se a Terra ela estivesse variando aí nessa linha marrom, porque a gente está olhando, digamos assim, a órbita da Terra só que de lado e não de cima. E a gente tem que traçar no globo uma reta perpendicular. Quando eu digo perpendicular, é que forma 90 graus. Então, se uma reta está perfeitamente deitada, a reta que a gente vai ter que desenhar é perfeitamente em pé. Essa reta pontilhada, que passa pelo centro do globo, então vai estar perfeitamente em pé. Pergunta 2D. Desenhe sobre o globo da esquerda uma seta curva indicando o seu sentido de rotação. E, portanto, a gente vai fazer uma seta curva nesse sentido, da esquerda para a direita ou do oeste para o leste. Pergunta 2 é: qual é o ângulo entre as retas contínua e a pontilhada pedidas acima? Bom, vamos desenhar de novo aqui a reta contínua e a reta pontilhada. O que acontece? A gente tem um ângulo alfa ali, que está em vermelho, que é justamente o que a questão pergunta. Só que veja, não é exatamente o ângulo de inclinação da Terra, porque se não tivesse inclinação da Terra, o eixo de rotação seria perfeitamente vertical. Só que ele não é, ele é um pouquinho torto, ele é um pouquinho curvado, certo? Porque existe ali um certo ângulo de inclinação. Esse ângulo de inclinação, a gente sabe que é exatamente 23,5 graus. Pergunta 2F. Qual é o ângulo entre o plano da órbita da Terra e o do seu equador? Então temos aqui aquela reta que representa o plano da órbita, supondo que a gente está vendo a Terra girando ao redor do Sol, só que de lado, né? Então a gente não vai ver nenhuma elipse e sim uma reta. E a questão quer saber o ângulo em relação ao equador. O equador está aqui, dividindo o hemisfério norte e hemisfério sul. Mais uma vez, a gente tem aquele ângulo alfa que existe somente por causa da inclinação do planeta Terra. E essa inclinação do planeta Terra, a gente sabe qual que é o ângulo. É 23,5 graus também. Se não fosse essa inclinação, a linha do equador seria perfeitamente horizontal e iria coincidir com aquele plano da órbita que a gente desenhou em marrom. Então, essa é a resposta dessa questão. Agora a questão de 2017 dos níveis 3 e 4 e parece que a OBA só usa essa figura. Vamos lá. Usando o globo terrestre já desenhado no enunciado da questão 2 que a gente acabou de resolver, na posição mostrada em relação ao Sol, responda as perguntas abaixo. Item A. Qual dos hemisférios, norte ou sul, está recebendo mais luz? Bom, vamos desenhar a linha do equador para separar hemisfério norte e sul e vamos desenhar aquela reta laranja que representa onde que está pegando o Sol, onde que o planeta Terra está recebendo o Sol. Veja, no hemisfério norte a gente tem a incidência de luz, só que no hemisfério sul a gente tem muita incidência de luz. Então, quem está pegando mais luz? É o hemisfério sul. Pergunta 3b. Qual é a estação do ano no hemisfério norte? Bom, nesse caso aqui, a gente tem muita luz chegando no hemisfério sul e pouca luz chegando no hemisfério norte. Se tem pouca luz no hemisfério norte, quer dizer que no hemisfério norte a gente está no inverno.
beleza? Se perguntasse do hemisfério sul, seria verão. Pergunta 3C. Qual dos polos geográficos, norte ou sul, tem noite de 24 horas? Como assim noite de 24 horas? É aquele caso de um polo não estar recebendo luz. Se você olhar bem, o polo norte ali, desenhado com aquela bolinha azul, não está recebendo luz em nenhum momento. Então a Terra gira, mas o polo norte não recebe luz. Então é o polo norte que tem noite de 24 horas. Pergunta D. Em qual dos hemisférios, norte ou sul, a duração da noite é mais curta? Bom, é só a gente analisar ali a parte que pega sol e a parte que não pega sol. Veja, no hemisfério sul, a maior parte do hemisfério pega sol. E aquela parte pintada em azul é onde está a noite no hemisfério sul. A noite é mais curta do que o dia, já que a maior parte do hemisfério sul está recebendo luz do sol e a menor parte não está recebendo. Então quer dizer que a duração da noite é mais curta no hemisfério sul. Se a questão perguntasse qual seria a noite mais longa, seria no hemisfério norte, beleza? Letra E. Supondo que um dos raios solares esteja incidindo perpendicularmente ao Trópico de Capricórnio nesse dia, nesse hemisfério, está ocorrendo um solstício de verão, solstício de inverno, equinócio de outono ou equinócio de primavera? Bom, veja só. Trópico de Câncer é no hemisfério norte, mas Trópico de Capricórnio é no hemisfério sul. Então vamos desenhar ali o hemisfério sul e dizer que o Sol está bem incidindo nesse trópico. O que acontece? A gente tem o Sol a pino ali, certo? Ou seja, o Sol está incidindo perpendicularmente na superfície da Terra naquele ponto, no Trópico de Capricórnio, beleza? E nesse caso, a gente tem o quê? A gente tem verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Bom, bem no momento em que o Sol bate a pino no Trópico de Capricórnio, a gente tem o início, ou seja, o solstício de verão no hemisfério sul. Então é exatamente isso que está acontecendo. Neste hemisfério, ou seja, no hemisfério sul, que é o hemisfério que contém o Trópico de Capricórnio, estamos no início do verão, ou seja, no solstício de verão. E a questão está resolvida. Questão da OBA de 2016 do nível 4. O ano de 2016 é bissexto. Nosso calendário está baseado no ano trópico. Este é o tempo em que o Sol, em seu movimento aparente anual, leva entre ficar a pino no Trópico de Capricórnio, ir e ficar a pino no Trópico de Câncer e voltar a ficar a pino no Trópico de Capricórnio. Quando o Sol está a pino no Trópico de Capricórnio ou de Câncer, dizemos que está ocorrendo o solstício de verão, naquele hemisfério. Para ir de um trópico para o outro, passa a pino pelo equador celeste e quando isso ocorre, dizemos que está ocorrendo o equinócio. É por isso que o chamamos de ano trópico, pois o Sol oscila entre os dois trópicos. A duração deste ano trópico é de aproximadamente 365,25 dias. Sua vantagem é que as estações do ano sempre começam aproximadamente nas mesmas datas, além de ser simples a observação de equinócios e dos solstícios. Abaixo mostramos uma figura esquemática ilustrando essa oscilação do Sol em seu aparente movimento anual entre os trópicos, supondo a Terra imóvel, claro. E aqui temos o desenho e, finalmente, as perguntas. Pergunta A. Em nosso calendário, o ano tem 365 dias. Então, quantas horas faltam em cada ano? Atenção, a resposta precisa ser em horas. Registre abaixo as suas contas. Bom, veja bem, o ano trópico, como a questão informou pra gente, tem quantos dias? Tem 365,25 dias, concorda? Só que no calendário a gente não tem esse quebrado, a gente tem apenas o 365, certo? Então 0,25 dias é o que está faltando em cada ano. Só que quanto que isso é em horas? Bom, vamos multiplicar isso por 24, porque afinal de contas, cada dia tem 24 horas. Se a gente fizer essa conta, 0,25 vezes 24 vai dar o quê? Vai dar 6 horas. Então, na realidade, no nosso calendário, a cada ano faltam 6 horas para aparecer naquele calendário. Então, de cada 4 em 4 anos, a gente tem um ano bissexto que acrescenta um dia a mais no calendário. Então, a resposta do item A é 6 horas. Item B. Quando as faltas totalizam um dia após 4 anos, adicionamos um dia em fevereiro e chamamos este ano de bissexto. Este ano tem 366 dias, isto é, 2016 é bissexto, assim como foi 2008 e 2012. Pergunta-se, será 2056 bissexto? Atenção, registre abaixo suas contas, sem elas a resposta não tem valor. Bom, você já deve ter percebido que a cada 4 anos a gente tem um ano bissexto. Então, aqui a melhor estratégia, sem dúvidas, é escrever todos os anos bissextos até ver se 2056 vai ser ou não
bissexto. Veja só, 2008, 2012, que está no enunciado, daí de 4 em 4 anos temos anos bissextos. 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036, 2040 e assim sucessivamente. 2048, 2052 e 2056. Veja, 2056 vai sim ser um ano bissexto. Então, essa é a resposta do item B. Questão da OBA 2016 do nível 4. Dadas as explicações da questão 1 e sabendo-se que devido ao movimento de translação da Terra ao redor do Sol e a inclinação do seu eixo de rotação de 23,5 graus em relação à perpendicular do plano de sua órbita, veja a figura ao lado, temos as estações do ano, solstícios de verão e inverno no hemisfério norte e hemisfério sul, além dos equinócios de outono e primavera. Complete as frases abaixo. Vamos lá então. Primeira frase. No hemisfério norte, ocorre o solstício de alguma coisa quando o Sol está a pino no Trópico de Câncer. Veja bem, o Sol a pino no Trópico de Câncer está ali no hemisfério norte. Então, quando está a pino no hemisfério norte, bem no Trópico de Câncer, quer dizer que no hemisfério norte a gente está no verão. E quando está bem no Trópico de Câncer, quer dizer que a gente está no solstício de verão. Agora, olhando a última frase, que diz o seguinte: no hemisfério sul ocorre o solstício de alguma coisa quando o Sol está a pino no Trópico de Câncer. Ora, quando é verão no hemisfério norte, é o que no hemisfério sul? É inverno, é o oposto. Então já preenchemos isso também. Agora vamos analisar ali em amarelo o Trópico de Capricórnio. Veja a segunda frase. No hemisfério sul ocorre o solstício de alguma coisa quando o Sol está a pino no Trópico de Capricórnio. Veja, Trópico de Capricórnio é hemisfério sul. E se é hemisfério sul e o Sol está a pino, quer dizer que no hemisfério sul estamos no solstício de verão. Beleza? Da mesma forma, olhando a terceira frase, está perguntando a mesma coisa, ou seja, o que acontece no hemisfério norte, qual o solstício que é, quando o Sol está a pino no Trópico de Capricórnio. Bom, se no hemisfério sul é verão, no hemisfério norte é inverno. E aí estão preenchidas as frases da pergunta. Para encerrarmos o vídeo de hoje, temos uma questão da OBA 2016, do nível 4. Você sabe que a Terra gira ao redor do Sol numa órbita elíptica. Chamamos esse movimento de translação. Para dar uma volta completa ao redor do Sol, a Terra leva aproximadamente 365,26 dias. Esse tempo chamamos de ano sideral. Ele é medido em relação às estrelas supostas fixas no infinito e é maior do que o ano trópico, que é de aproximadamente 365,25 dias. Pergunta A. Faça um X na figura abaixo que melhor representa a órbita da Terra ao redor do Sol. Não há efeito de perspectiva, isto é, você está olhando tudo de cima. Bom, a órbita da Terra ela é uma elipse, certo? É uma circunferência achatada. Só que como a gente viu, a elipse da Terra parece muito uma circunferência. Então é uma elipse pouquíssimo achatada, que parece uma circunferência. Ou seja, a gente tem que marcar aqui a primeira opção, aquela que mais se parece com uma circunferência. Beleza? Pergunta B. Assinale com X o fenômeno responsável pela diferença entre a duração dos anos trópico e sideral. Ok, vamos ver aqui o enunciado. O enunciado diz que o ano sideral é medido em relação às estrelas supostas fixas no infinito e tem ali 0,01 dias a mais do que o ano trópico que a gente considera. Por que isso? Bom, temos ali algumas alternativas. A precessão do eixo de rotação da Terra, que a gente viu que altera ali o local, as estrelas que estão, digamos assim, fixas no céu, já que a gente tem uma variação ali no eixo de rotação da Terra. Então, o hemisfério norte aponta para uma estrela em um determinado momento, mas por causa da rotação desse eixo da Terra aí, que é o fenômeno de precessão, acaba mudando a estrela em que o hemisfério norte está apontando, então pode ser essa. A segunda afirmação não faz sentido, diz que a inclinação é o que causa isso, e não é isso, na verdade. Os satélites naturais de Júpiter não tem nada a ver também com isso, e os milhares de satélites artificiais que estão presentes na Terra não fazem alteração no ano sideral que a gente está considerando aí. Então, a nossa alternativa correta só pode ser a primeira, a precessão do eixo de rotação da Terra. Veja que essa questão a gente respondeu por eliminação, já que as outras três não tinham sentido nenhum para responder ali a questão do ano sideral, que é medido em relação às estrelas no infinito. Beleza? Este foi o aulão de hoje sobre o planeta Terra. Deu um trabalhão para fazer, mas é isso aí. Espero que você tenha gostado. Espero que isso te ajude na prova na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica.
Muito obrigado por assistir ao vídeo, um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.